Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática, Dicas e Exercícios. Eu sou o professor Daniel e estou trazendo para vocês hoje mais uma super videoaula. A nossa videoaula de hoje é sobre inequação exponencial, tudo bem? Vamos à definição. É toda inequação cuja incógnita, ou seja, o valor desconhecido, se apresenta no expoente de uma ou mais potências de bases positivas e diferentes de 1. Veja os exemplos aqui então. Veja, 5 elevado a x maior que 25. Veja que o expoente, veja que a nossa incógnita está no expoente aqui do 5, tudo bem? Veja aqui também, 3 elevado a x maior ou igual a 27. Veja que a nossa incógnita está no expoente aqui, então nós temos inequações exponenciais. Além disso, veja que ao invés de termos uma igualdade entre as potências, o que nós temos são desigualdades, tudo bem? Veja. 5 elevado a x maior que 25, ou seja, nós temos inequação exponencial. Tudo bem? Agora você me pergunta, Daniel, como é que nós vamos fazer para resolver a nossa inequação exponencial? Muito simples. Nós vamos fazer o mesmo passo a passo que nós fazemos na equação exponencial. Vamos igualar as potências de mesma base. Só que aí tem um pequeno detalhe, veja, quando nós igualarmos, eu preparei um esquema aqui, veja, quando nós igualarmos as potências de mesma base, você vai olhar para essas bases e verificar. Se a base for maior que 1, você vai pegar essa desigualdade que existe entre as potências e vai aplicar os expoentes. Se for maior que 1, ela não muda, é só pegar o expoente, pegar a desigualdade e pegar o outro expoente da outra base. Fechou? Tudo bem? Agora veja, se a base, se ela for maior que 0 e menor do que 1, o que você vai fazer? Você vai inverter essa desigualdade. Veja, aqui está maior, se tiver maior, você vai colocar menor e vai utilizar os expoentes, m menor que n, tudo bem? Se aqui tivesse menor que, a gente ia colocar aqui maior que, tudo bem? Pegou a ideia? Então, se for maior que 1, mantém a desigualdade. Se for maior que 0 e menor que 1, é só inverter a desigualdade. Tudo bem? Vamos ao nosso primeiro exemplo de hoje. Para massificar essa ideia, veja. Nós temos aqui uma inequação exponencial, tudo bem? Veja para cá que o nosso primeiro objetivo é igualar essas potências. Então veja, o 8, se nós fatorarmos, o 8 ele pode ser escrito na forma de potência, veja. O 8 é só fatorar ele. Divide por 2, que dá 4. Divide por 2, que dá 2. Divide por 2, que dá 1. Ó, o 2 sempre repete, então eu conservo. Quantas vezes ele repete? 1, 2, 3. Então, é 2 ao cubo. O que eu estou dizendo é que o 8 ele pode ser escrito na forma de potência como 2 ao cubo. Tudo bem? Veja que com o 16 acontece a mesma coisa. Vamos fatorar o 16. É par divide por 2 que dá 8, é par divide por 2 que dá 4, também é par divide por 2 que dá 2, é par divide por 2 que dá 1. Só repete o 2, então eu conservo ele. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então o 2 repete 4 vezes. O que nós estamos dizendo é que o número 16 pode ser escrito na forma de potência como 2 à quarta. Ok? Então vamos reescrever a nossa inequação. Veja, o 8 nós vimos que é 2 ao cubo. Só que veja, o 8 já tinha um expoente. Como eu escrevi o 8 na forma de 2 ao cubo, eu não posso misturar os expoentes, tá bem? Então vai ficar 2x mais 5 menor que... Veja, o 16 eu posso escrever como 2 à quarta, então vai ficar 2 à quarta, mas já vi um expoente, então eu vou colocar parênteses para separar, 3x menos 1. Tudo bem? Agora veja, aqui nós vamos utilizar a seguinte propriedade, veja, se eu tenho a elevado a n e elevado a m, isso aqui é a propriedade das potências, da potenciação, tá bem? Tudo bem? Nós temos potência de uma potência, é só conservar a base e multiplicar os expoentes, tudo bem? E é o que nós vamos fazer aqui, veja. Vou conservar a base e o 3 vai multiplicar toda essa expressão aqui, então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2x mais 5 menor que a mesma coisa aqui, veja, 4 vezes 3x menos 1. Agora, veja, nós igualamos as bases. Veja, aqui é 2, aqui também é 2. Outra coisa, veja que a base 2 ela é maior do que 1, então eu não preciso mexer na desigualdade. Nós vamos utilizar ela como apareceu, então vai ficar assim. Ó. Veja, as bases são iguais, mas veja que a base
ela é maior do que 1, ou seja, eu não preciso mexer na nossa desigualdade. Então, vamos aplicar apenas aqui a propriedade distributiva. Veja, 3 vezes 2x é 6x. 3 vezes 5 é 15. Veja que eu vou utilizar nos expoentes aqui a mesma desigualdade que nós temos nas potências. Por quê? Porque a nossa base, que é o 2, ele é maior que 1. Tudo bem? Vamos agora. 4 vezes 3x, 12x. 4 vezes menos 1, menos 4. Veja, desigualdade. Nós temos uma inequação do primeiro grau, vai ficar, veja, 6x, o 12 vai mudar de lado, vai ficar menos 12x, menor que menos 4. O 15 é positivo, trocou de lado, ficou negativo. Tudo bem? Vou continuar bem aqui, veja. Veja aqui, ó, 6x menos 12x é menos 6x, menor que menos 4 menos 15 é menos... Menos 4 menos 15, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, 15 com 4 é 19. Tudo bem? Veja que, como os dois lados da nossa equação são negativos, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Então, onde eu tenho 6x negativo, vai ficar 6x positivo. Só preste atenção que a desigualdade, quando nós multiplicamos uma inequação por menos 1, a desigualdade ela muda de sentido. Tudo bem? Era menor que, agora ficou maior que. Menos 19 vezes menos 1 vai ficar 19 positivo. Então veja que x é maior que 19 sobre 6. Tudo bem? Mas veja que x ser maior que 19 sobre 6 significa que qualquer valor maior que esse é uma solução da nossa equação. Então, o conjunto solução não é apenas um valor, mas é um conjunto de valores. Ou seja, qualquer x que pertença aos reais, se ele for maior que 19 sobre 6, então ele é a solução da nossa equação. Tudo bem? Ficou claro? Eu vou pegar mais um exemplo aqui para a gente fortalecer essa ideia, tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Veja aqui então, ó, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a x menor que raiz quarta de 4. Então veja, o primeiro passo que nós vamos fazer é o seguinte, veja, olha a seguinte propriedade. Vou escrever de azul aqui, veja. Olha a seguinte propriedade. Se eu tenho raiz m de a elevado a n, eu posso escrever isso como uma potência de expoente fracionário, onde o expoente do a, ou seja, o expoente do radicando é o numerador, e o índice da raiz é o denominador. Eu sempre gosto de pensar que o cara que está aqui fora, ele faz esse caminho aqui e pega o n por baixo aqui. Tudo bem? E essa propriedade é a que nós vamos utilizar aqui, veja. Então eu posso escrever raiz quadrada de 2 elevado a x como 2 elevado ao expoente, onde x é o numerador e o 2 é o denominador. Olha só que legal. A mesma propriedade nós vamos usar aqui, só lembrando que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, tudo bem? Então veja, nós vamos escrever isso como 2 elevado a um expoente fracionário, onde o numerador é o 2, porque nós vimos aqui, né? Que o expoente o 4 é 2 ao quadrado e o expoente do 2 é 2, tudo bem? E o 4 que está aqui fora, ele vira o denominador do expoente. Agora, de novo, olha para cá. Veja, mesma base aqui, mesma base aqui. As duas potências têm a mesma base. Além disso, veja que essa base ela é maior do que 1. Se é maior do que 1, eu não preciso mexer na desigualdade. Eu posso simplesmente dizer que x sobre 2 é menor que 2 sobre 4. Tudo bem? Veja que o 2 que está dividindo, eu posso passar multiplicando, vai ficar assim. Veja, x é menor que 2 vezes 2 sobre 4. X é menor. 2 vezes 2, 4. Dividido por 4, 1. Veja então que o nosso conjunto solução, veja, se x é menor que 1, então qualquer valor menor que 1 é solução da nossa equação. Então qualquer valor x que pertença ao conjunto dos números reais, tal que x seja menor do que 1, é solução da nossa inequação. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo agora, para você verificar o que acontece quando a base é menor do que 1. Vamos lá então. Primeiro caminho é o quê? Igualar as potências. Veja que desse lado, a nossa base é 2 sobre 3. Eu não tenho que mexer com ela, então eu vou conservar. X mais 1. Menor que. Agora aqui, veja, aqui está bem claro que o 8 eu posso escrever como 2 ao cubo e que o 27 é 3 ao cubo elevado a x.
Agora veja a seguinte propriedade, veja. Se eu tenho 2 elevado ao cubo sobre 3 elevado ao cubo, eu posso escrever isso assim, ó, 2 sobre 3 elevado ao cubo. Porque existe uma propriedade da potenciação que me diz que a potência de um quociente, ou seja, de uma divisão, o expoente vale para o numerador e vale para o denominador. Tudo bem? Então eu vou reescrever da seguinte maneira, veja. 2 sobre 3 elevado a x mais 1 menor que 2 sobre 3 elevado ao cubo. Só que veja, essa potência ela já tinha um expoente, então para não confundir eu vou separar com um colchete. Tudo bem? Agora veja que aqui é potência de potência, é só conservar a base e multiplicar os expoentes. E é o que nós vamos fazer. Eu vou continuar aqui no lado, olha só. O 2/3 elevado a x mais 1 continua, menor que, conserva a base, veja que é 2/3, multiplica os expoentes, 3 vezes x, 3x. Agora de novo, veja, as bases são iguais, 2/3 e 2/3. Agora veja um detalhe, 2/3 é menor do que 1. Quando a base das duas potências for menor do que 1, o que nós vamos fazer com esse cara aqui do meio, com a desigualdade? Nós vamos inverter ela. Então eu vou escrever, veja, x mais 1, ao invés de colocar menor que, eu vou colocar maior que. É só esse detalhe que você tem que observar, tudo bem? Agora veja, termos com incógnita para a esquerda e os termos independentes para a direita. Então veja, x, opa, o 3x é positivo, vai para o outro lado negativo, maior que, 1 é positivo, vai negativo, tudo bem? Veja, x menos 3x, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 3 menos 1, 2x, maior que menos 1. Os dois lados são negativos, eu tenho que multiplicar por menos 1, tudo bem? Lembrando que quando eu multiplico tudo por menos 1, a desigualdade troca de sentido, tudo bem? Então vai ficar bem assim, veja. Vai ficar bem assim, ó. 2x menor que 1, onde x é menor que meio. O nosso conjunto de solução, veja, dizer que x é um número menor que meio, ó, o 0 é menor que meio, o menos 1 é menor que meio, o menos 2 é menor que meio, ou seja, existem infinitos números que são soluções da nossa equação. Então, qualquer x que pertença ao conjunto de números reais, tal que se esse número for menor do que meio, então ele é a solução da nossa equação. Tudo bem? Se a gente fosse representar em intervalo, seria nós dizermos, por exemplo, que esse intervalo ele vai de menos infinito até meio. E aqui é aberto, por quê? Porque não é menor ou igual. Ou seja, o meio, o 1 sobre 2 não é solução. A solução está dentro desse intervalo, tudo bem? Vamos para nosso último exemplo, o quarto exemplo. Mais uma vez, veja. Aqui eu vou reescrever essa potência da seguinte forma, veja. 1 ao quadrado é 1, você sabe disso. 9 é 3 ao quadrado, veja, elevado a 3x menos 1, menor que 1 sobre 3 não tem o que fazer, vamos conservar. Veja aqui de novo, olha só essa propriedade. 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 3 elevado ao quadrado, ou seja, quando eu tenho a potência de um quociente, a potência ela vira expoente tanto do numerador quanto do denominador. Tudo bem? Ou seja, nós podemos escrever 1 sobre 3 elevado ao quadrado, mas aqui já tem um expoente, então para não misturar eu vou colocar um colchete aqui para separar. Tudo bem? 3x menos 1 menor ou igual. Aqui não tem o que fazer, eu vou conservar, veja. Agora, veja aqui. Aqui eu tenho potência de uma potência. Eu vou conservar a base e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3x menos 1. Menor ou igual 1/3 elevado a 2x. Agora, veja o que aconteceu. Veja, nós conseguimos igualar as bases. 1/3. E agora veja só o detalhe, que essa nossa base, 1/3, vou fazer aqui embaixo, veja. 1/3 é menor do que 1. Quando for menor do que 1, a gente vai precisar inverter o sentido da desigualdade. Ou seja, eu vou dizer que, bem aqui, ó,
que 2 vezes 3x menos 1, aqui está menor que, então eu vou inverter, veja, maior que 2x. E na equação do primeiro grau, veja, propriedade distributiva, porque o 2 multiplica todo o parênteses, então ele tem que multiplicar todo mundo que está dentro, veja. 2 positivo com 3x positivo, 2 vezes 3, 6x. 2 vezes menos 1 é menos 2, porque o 2 é positivo, o 1 é negativo. Na multiplicação, sinais diferentes, o resultado é negativo, tudo bem? Vamos lá, maior que 2x. Muito simples. Os números que têm incógnita para a esquerda, os que não têm para a direita. Então, veja, eu vou conservar o 6x. 2x é positivo, vem negativo, maior que. O menos 2 passa para o outro lado positivo. Veja, 6x menos 2x é 4x, maior que 2. Maior ou igual a 2. É só passar o 4 dividindo, vai ficar 2 dividido por 4, que é igual a 1 sobre 2, simplificando em cima e embaixo por 2. Ou seja, o nosso conjunto solução é qualquer valor que pertença aos reais, mas esse valor ele tem que ser maior ou igual a meio. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se você gostou dessa videoaula, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço, fiquem com Deus e que a matemática esteja com vocês.